Certo. Obrigado, Rafael. Bom dia a todos. Então, a minha parte dessa exposição ela está centrada nos impactos que essa pandemia do Covid-19 possa ter nos contratos empresariais, né? Eu preparei alguns slides, eu vou colocá-los na tela para que todos possam acompanhar juntos, né? Então, no que se refere ao tema de contratos empresariais, nós não temos ainda soluções legislativas específicas, né, embora existam alguns projetos tramitando. Então, por hora, o tema deve ser tratado exclusivamente com alguns institutos que já existem no Código Civil, principalmente a questão do caso fortuito e força maior, a teoria da imprevisão e a teoria da onerosidade excessiva, né? A aplicação de um ou outro dessas teorias vai depender do caso concreto, do tipo de contrato que nós estamos vendo ou do tipo de prestação que cada uma das partes deve realizar. Então, eu começo, em primeiro lugar, pela questão do caso fortuito ou força maior, né? Não há dúvida de que essa pandemia, por ser um fato que não é causado por nenhuma das partes, que não poderia ter sido prevista por nenhuma delas, e cujos efeitos não era possível também impedir, ela pode configurar, ao menos em tese, uma hipótese de caso fortuito ou força maior, né? Isso principalmente naqueles contratos que exijam uma prestação de algum serviço, a realização de alguma atividade ou então a entrega de um bem, por exemplo, né? Pode-se pensar, por exemplo, em uma empresa que deveria entregar uma máquina e não pode mais fazê-lo porque está vedada de realizar suas atividades por meio de um decreto, por exemplo, né? Então, nesse caso, havendo isso, quando o devedor não consegue cumprir em razão de um caso fortuito ou força maior, o que o Código prevê é uma exoneração de sua responsabilidade, né? O devedor, então, fica liberado desse cumprimento e não responde pelos prejuízos que ele possa ter causado a outra parte. Então, esse é o primeiro caso. Pode ocorrer, contudo, que não seja impossível de prestar ou de realizar o objeto do contrato, mas que ele seja excessivamente oneroso, né? Excessivamente custoso, além do que seria razoável. Nesses casos, nós podemos pensar na teoria da imprevisão, do artigo 317 do Código Civil, e da teoria da onerosidade excessiva, do artigo 478 do Código Civil, que tratam de motivos imprevisíveis ou extraordinários que causem uma excessiva onerosidade, né? Isto é, uma desproporção manifesta entre o que se tinha antes, quando se celebrou o contrato, e o que se tem hoje. Presentes todos os pressupostos que a lei estabelece, pode-se ter tanto a revisão desse contrato, naqueles casos em que ela for possível, né, seja mediante uma redução de valor, mudança de prazos, suspensão temporária, por exemplo, quanto a extinção desse contrato quando não houver possibilidade de mudá-lo para que seja cumprido, né? Então, essas são, em linhas gerais, as medidas que o Código prevê, né? O que vai depender de cada caso concreto. Então, dito isso, é sempre necessário fazer algumas ressalvas em relação a esse assunto, né? Primeiro, que é sempre necessário analisar cada contrato individualmente, né? Não há uma solução genérica que possa se aplicar de forma indistinta para todos os casos e para todos os negócios jurídicos. Primeiro, porque as partes em cada contrato podem estabelecer regras diversas, né? Podem estabelecer como ocorre o caso fortuito naquele caso específico, como as partes devem renegociar ou revisar. E segundo, porque apesar de o cenário ser o mesmo, ele vai afetar as empresas e os contratos de forma distinta. Tem aquelas empresas que não podem operar, algumas estão atuando de forma restrita, outras, pelo negócio em que atuam, podem inclusive estar experienciando um aumento nos seus negócios, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. A segunda ressalva é que é sempre necessário que haja um nexo de causalidade entre esse evento e a impossibilidade ou dificuldade de cumprir o contrato, né? O devedor, ou seja, aquela parte que deve prestar, deve conseguir comprovar que esse cenário afetou realmente aquele contrato específico.
Não se pode, então, alegar de forma genérica que o cenário é extraordinário e que isso gera um salvo-conduto para descumprir os contratos, né? Não é isso. Tem que se analisar sempre em cada caso em um nexo, uma relação causal entre o evento e aquela impossibilidade ou dificuldade de cumprir. Agora, chegando já à parte final, nós temos algumas recomendações no que se refere a contratos, né? Primeiro, deve-se sempre conseguir identificar qual é o evento de caso fortuito ou força maior que está afetando aquele contrato, se é a doença em si, a pandemia, se é alguma medida provisória, alguma restrição imposta por decreto, por exemplo, e como ela afeta especificamente aquela relação contratual, qual é a cláusula que foi perturbada, digamos assim, por esse cenário, né? Em segundo lugar, deve-se analisar se há disposições contratuais específicas para esses casos, né? Pode ser que as partes tenham estabelecido algumas regras específicas, e isso deve ser sempre levado em conta. Em seguida, deve-se notificar a outra parte o mais breve possível, né? Informando que não vai ser possível cumprir, ou que vai ser difícil cumprir, e então buscar uma solução negocial com esse parceiro, né? Certamente todos estão sentindo isso em maior ou menor grau, então a tendência é que estejam abertos para uma negociação, seja mudando prazo, valores, enfim, vai ser certamente a solução mais rápida, menos custosa, né? E o que se recomenda é que assim que cheguem a uma solução negocial, que se formalize isso em um documento escrito, assinado por ambas as partes, e aí se siga cumprindo conforme essa nova determinação, né? Em qualquer caso, é sempre importante se demonstrar que se tomou uma atitude proativa e preventiva em face dessas dificuldades, né, que se tentou, de todas as formas, cumprir o contrato, e também mitigar os prejuízos que isso possa trazer, tanto para si quanto para outra parte, né? Isso demonstra uma transparência, lealdade, enfim, na condução dos negócios. E, por fim, a última recomendação sabendo que isso pode eventualmente chegar a uma disputa judicial e que cabe ao devedor comprovar, enfim, que houve um caso fortuito ou força maior, ou então comprovar aqueles pressupostos que a lei estabelece para revisar o contrato, se recomenda sempre documentar todos os efeitos que essa pandemia está tendo em cada contrato celebrado pela empresa. Assim vai se ter maior segurança se essa questão realmente for levada a juízo depois. Com isso eu encerro a minha parte, agradeço a todos e devolvo a palavra ao